Nós vamos estudar a equação vetorial da reta, apesar de que nós temos três tipos de equações vetoriais da reta, certo? Vou apresentar as três para vocês. Para falar sobre isso, eu vou precisar inicialmente de um ponto com coordenadas fixadas, x1, y1, z1, e um vetor v não nulo. Eu vou precisar disso aqui, ó. Então, olhando para essa figura, veja que existe uma única reta R que vai passar pelo ponto A com a direção do vetor V. Agora, se você vem na reta R e marca um ponto qualquer, certo? Em qualquer lugar aqui da reta R, digamos aqui, então você tem que esse ponto pertence à reta R se somente se o vetor AP for paralelo ao vetor V. A reta R, ela tem a direção de V. Então é claro que esses vetores têm que ser paralelos, né? E disso daqui dá para a gente determinar facilmente as equações vetoriais de uma reta. P pertence a R se somente se aquele vetor AP for paralelo ao vetor V. Ora, o que é que a gente tem? Só lembrando que AP é P menos A, né? O P eu chamei de x, y, z e o A eu chamei de x1, y1, z1. Esse A é um ponto fixo, fixado, ele vai ser dado para a gente nos problemas, sabe? Aí, isso aqui fica assim, né? X menos x1, y menos y1, z menos z1. Deixa isso aqui assim. Dado P, dado o ponto P, existe um único T real, tal que o, o nosso vetor AP ele é igual a T vezes V. Isso é porque esses vetores são paralelos, tá, gente? Então, essa daqui vai ser nossa primeira equação vetorial de uma reta, AP igual a TV. Ou, uma outra maneira de você escrever isso, lembrando que AP é P menos A, então você pode escrever isso assim também, ó. Então, aqui a equação 2. P igual a mais TV. Ou ainda, você vai escrever as coordenadas do ponto P, aqui, ó, x, y, z, igual coordenadas do ponto A, x1, y1, vou ajeitar isso aqui, né? x1, y1, z1, mais t vezes a, b, c. Gente, essas três equações que vocês estão vendo aí, nem precisava disso que eu fiz, não. Aqui, deixa eu apagar isso. Não precisava disso, não. Essas equações são conhecidas como equações vetoriais de uma reta. Uma ilustração. Considere R uma reta que passa por A, 1 menos 1 e 4, com direção de V, 2, 3, 2. Logo, veja que essa equação, essa reta R vai ter essa equação aqui, ó. X, Y, Z igual. Aqui, o ponto por onde ela passa, que foi informado para a gente, mais T vezes o vetor que dá a direção dessa reta. Aí o que é legal é que você pode atribuir valores para T, e aí você vai obtendo pontos dessa reta. Tipo assim, né? Ó, T igual a zero. Tá?
Então, se t for 0, então x, y, z vai ser 1 menos 1, 4, né? T é 0, não vai ter aquela parte de lá. Então, esse ponto aqui pertence à reta R. Entendeu? Se você pegar t igual a 1, então x, y, z vai ser 1 menos 1, 4, mais 2, 3, 2. Ó. Isso aqui dá quanto? Dá 3, menos 1 com 3 dá 2, 4 com 2 dá 6, né? Isso aqui também pertence à reta R. E assim por diante. Você vai atribuindo valores para t, esse número real t, e que é um parâmetro, né? E você vai obtendo todos os pontos aí da sua reta. Ó, a equação vetorial pode ser escrita como AP igual a TV, ou P igual a A mais TV. O vetor V vai ser chamado de vetor diretor e T vai ser chamado de parâmetro. E aqui você tem a equação vetorial, que vai ser a forma que a gente mais vai utilizar aqui em coordenadas, né? O ponto P aqui, o vetor diretor e o parâmetro T, né? Bom, esse exemplo aqui determina a equação vetorial da reta que passa por esse ponto, tem a direção desse outro aqui. Foi esse que eu fiz no quadro, né? Então, legal é que eu fiz aqui um desenho, um gráfico dessa reta. Ó. Vocês viram que t igual a zero, olha aqui, t igual a zero. Quando t é igual a zero, o ponto que a gente conseguiu foi 1 menos 1 e 4, que é justamente o ponto A. O que significa isso? Isso significa que quando você pega o seu parâmetro e faz ele igual a zero, o ponto que você obtém é o ponto A, que foi dado para você escrever a equação vetorial da sua reta. É como se esse ponto A fosse um referencial padrão para marcar a origem da reta, vamos dizer assim. Aí quando tu faz t igual a 1, você obtém aquele outro ponto, que eu fiz a conta aí no quadro, né? Deu 3, 2 e 6, né? Mas enfim, corresponde ao seguinte, quando tu faz t igual a 1, então é como se tu saísse de A e anda uma unidade aqui à direita, obtendo um ponto P1. E assim por diante, ó. Aí você vai, ó. T igual a 2, aí você obtém esse ponto P2 aqui. Quer saber quem são as coordenadas? É só substituir na equação que eu mostrei aqui no quadro, né? Quem que era para esse caso. T igual a 3, tu tem um ponto P3, ó. T igual a 0 corresponde ao ponto inicial A. T igual a menos 1, você vai andar para a esquerda do ponto A. E assim por diante. E aí, gente, existem infinitas equações para representar a reta R. Né? Porque tu pode representar essa reta R com aquela equação vetorial, colocando o ponto A como ponto tipo inicial, mas você poderia colocar o ponto P1 no lugar do ponto A, aí você vai ter a mesma reta, entendeu? Ou o ponto P2 ou P3 no lugar de A, e você obtém aí a mesma reta. Então, quando você está falando em equação de uma reta, seja vetorial, paramétrica, equação simétrica, que nós vamos ver aí adiante, é natural que sempre você consiga várias equações diferentes representando a mesma reta. Tudo depende do ponto da reta que você vai escolher para ser tipo um ponto inicial e do vetor diretor, porque o vetor diretor você pegou sendo esse, mas você poderia pegar qualquer outro vetor paralelo a esse. E aí tu teria uma outra equação para essa reta, mas a reta é a mesma. Bom, as equações paramétricas, eu vou só voltar aqui para dizer a vocês que as equações que eu vou chamar de paramétricas, elas vão surgir disso aqui, ó. Porque, por exemplo, o ponto X
Por igualdade de vetores, o ponto x vai ser igual a coordenada x, né? Melhor dizendo, vai ser igual a x1 mais t vezes a. Assim como o y vai ser y1 mais t vezes b, e o z vai ser z1 mais t vezes c. Essa maneira de escrever essa equação, que está aqui, ó, nós vamos dar o nome para isso aqui de equações paramétricas da reta. Aqui você vê as coordenadas do ponto que você pegou e aqui, ó, as coordenadas do vetor diretor. E o parâmetro a gente vai escrever aqui nessa posição. Por exemplo, determina as equações paramétricas da reta que passa por A paralela a esse vetor V. Pronto, gente. Então você vai escrever assim, ó. Quem são as equações paramétricas da reta que passa por esse ponto e é paralela ao vetor V? Então é fácil, você coloca x, y e z assim, né? Aqui você vai colocar as coordenadas do ponto e aqui você vai colocar duas vezes, ó, parâmetro t mais 1 vezes t menos 3 vezes t. Você tem aí as equações paramétricas, tá, da reta que passa por esse ponto e tem e é paralela a esse vetor v. Dado A e um vetor v, vamos determinar aqui um monte de coisa com respeito a essa reta aí, né? Essa reta R. Equações paramétricas da reta R. Primeira coisa que a gente vai verificar aqui. Claro que da reta R que passa por A e tem a direção de V. Então, a resposta para isso é x, y, z igual a 2, 3 menos 4, mais t menos 2t mais 3t. Tá vendo? As coordenadas do vetor diretor estão aqui e do ponto estão aqui. Então, no 2, ó, ele está pedindo B e C. Tá vendo? B e C nessa reta. Tais que t é igual a 1, não é? E t é igual a 4. Observe que quando t é igual a 1, você vai ter que ponto aí? Eu vou colocar aqui, ó, ponto B, tá vendo? Então, o ponto B vai ser, ó, as coordenadas do x estão aqui, ó, x, y e z. Então, a do x vai ser 2 mais, aí o t igual a 1, tá vendo? Aqui vai ficar 3 menos 2 vezes 1. E aqui menos 4 mais 3 vezes 1. Ou seja, o nosso ponto B vai ser 3, aqui 1 e aqui menos 1. Coordenadas do nosso ponto B. Esse ponto está na reta. E as coordenadas do ponto C correspondem a t igual a 4. Então vai ficar 2 mais 4, 3 menos 2 vezes 4, menos 4 mais 3 vezes 4. Que vai dar o quê? Vamos ver se dá para botar apertadinho aqui, né? 6. Aqui você ficou com menos 5, né? E aqui você vai ficar com 8, que pertence à reta. O que mais que ele pediu aí para a gente? Ó? 3, né? Ó, esse 3 eu acho que é interessante. Ele está dizendo, ó, o ponto de R com a abscissa 4. Ah, o que é que eu devo fazer? Ora, a abscissa é x, né? Então você vai fazer x igual a 4. A reta está aqui, ó. Então x igual a 4 aqui. Então você vai ficar com 4 igual a 2 mais t. Isso quer dizer que o t é 2. Então o ponto que vai ter a abscissa 4 é aquele cujo parâmetro é 2. Né? Logo você vai ficar com
Bom, é claro que x vai dar 4, né? E y vai dar 3 menos 2 vezes 2, né? Ou seja, menos 1. E z vai dar menos 4 mais 3 vezes 2, né? Ou seja, isso aqui vai dar 2. Ou seja, 4 menos 1 e 2 é o ponto procurado. Número 4. Dado A e V, determine se D e E pertencem a R. Tá? Ora, então o que é que você vai fazer para descobrir isso? Você vai pegar as coordenadas do ponto e substituir nas equações paramétricas. As coordenadas do ponto, elas figuram aqui, ó. Aqui você tem um ponto qualquer da reta. Aqui é vetor diretor, né? E T é parâmetro. Então o que você deve fazer é substituir. Você vai colocar, ó, 4 menos 1 e 2. Você substitui aqui, ó. 2 mais t, 3 menos 2t, menos 4 mais 3t. Gente, lembre que se esse ponto ele tá nessa reta, né? E tu tem uma reta aqui, ó. Então, aqui o ponto D. Observe, associado ao ponto D que está na reta R, eu só posso ter um parâmetro. Só um. Você não pode ter dois parâmetros para um ponto. Ora, então se eu substituir o ponto aqui nas equações paramétricas e eu encontrar o mesmo valor para t, significa que D pertence a essa reta e o parâmetro correspondente a ele vai ser o que vai aparecer aqui. Se aparecer mais de um valor de t, então é porque esse ponto dele não está nessa reta. Então, ó, dessa primeira você tem que t é igual a 2. Dessa segunda você tem que t é igual a 2 também. Né? E dessa terceira, deixa eu ver, fica menos 4 aqui, 6. 3t igual a 6, t igual a 2. Isso implica que o ponto D pertence a essa reta. Agora vamos fazer o outro, né? 5 menos 4 e 3 igual a 2 mais t. Cadê? Aqui, né? 3 menos 2t menos 4 mais 3t. Então aqui, ó, essa primeira já está dizendo que t é 3, né? Essa segunda está mostrando para a gente, aqui, ó, já furou, né? Porque aqui você vai ficar com t igual a 7,5. Ó. Isso quer dizer para a gente que não pertence à reta R. Vamos ver mais. Mais umas coisinhas aí, né? Para a gente terminar essa parte dessa aula. O 5, né? Olha esse 5 aí, que interessante, né? Eu quero saber quem são MN, tá o quê? Esse ponto F que vocês estão vendo aí, né? M5 e N pertence à reta R. Os valores de MN, tal que F pertence à reta. Então não tem o que fazer. Você vai pegar você vai pegar as coordenadas de F e jogar aqui na reta. E vamos ver o que acontece. M5N igual a 2 mais T, 3 menos 2T, menos 4 mais 3T. Então, gente, observe que dessa equaçãozinha aqui, central, você acha t igual a... Então, veja, o 3 eu venho para cá, vai ficar 2, né?
t é menos 1. Ó. T é menos 1. Se t é menos 1, aí você vem aqui e acha m igual a 2 menos 1, que é igual a 1. E depois vem aqui e acha n igual a menos 4 mais 3 vezes menos 1. E aqui você vai encontrar que o seu n é menos 7. E aí concluímos que o nosso ponto F ele é 1, 5 e menos 7. Ele quer aqui, ó, outros dois sistemas de equações paramétricas. Isso é o tipo de coisa, tá? Que você vai ter várias respostas, né? Então, para você escrever outras equações paramétricas para essa reta, olha só, se tu tiver dois pontos, outros dois pontos, aí tu escreve outras duas equações diferentes. Por exemplo, pega esse ponto F, não é? Ó, pega esse ponto F, então você pode escrever assim: 1, 5 menos 7 mais t menos 2t mais 3t. Eu peguei o ponto F aqui, ela passa pelo ponto F e tem a direção do vetor 1 menos 2 e 3. Ou então, gente, vamos deixar o ponto que a gente tinha considerado, né? 2, 3 e menos 4, e pegue um paralelo, um vetor paralelo a esse aqui, aí tu vai ter outras equações paramétricas. Eu vou multiplicar tipo por 2, ó, isso aqui. Então fica 2t menos 4t mais 6t. E aí tu tem mais dois sistemas de equações paramétricas para essa reta. E aí você vê que é uma coisa que tem infinitas maneiras, né, de você resolver. Você escreve infinitas equações paramétricas para representar a mesma reta. Equações paramétricas de S que passa por G e é paralela à reta R. Ora, então aqui, veja, essa reta S, ela passa por G. Se ela é paralela à reta R, significa que S tem o mesmo vetor diretor de R. Aqui, ó, a reta S, ela passa por esse ponto G que ele falou aí, 5, 2 e menos 4. Pronto, e é paralela, né? S é paralela a R. Então, o vetor diretor de S, é um S, tá? É o mesmo de R, né? Então tá aqui, 1 menos 2 e 3. Então você tem essa solução aí, tá bom? E para a gente finalizar essa primeira parte da nossa aula, determine equações paramétricas da reta T, tá bom? Que passa pelo ponto A, tá? Passa pelo ponto A. Esse ponto A é o que foi dado no início, né? Tá bom? 2, 3 menos 4, né? Agora essa reta tem que ser paralela ao eixo OY. Aqui, ó. Então me diga uma coisa, se a reta T, tá? Agora eu estou chamando a reta de T. Se ela é paralela ao Y, quem vai ser o seu vetor diretor? Não é? Então só lembrar aqui, ó, do x, y, z. Ora, o vetor diretor de T é o mesmo vetor diretor do eixo OY. Então, no eixo OY, pega o melhorzinho que tem lá, tá bom? Que é esse aqui, ó. Certo? Esse aqui é o vetor diretor do eixo OY, é o J, né? Então, o J vai ser vetor diretor de T. Então, para a gente finalizar, né?
a sua equação, as equações paramétricas da reta T vão ser dadas assim: x, y, z igual. Aí o ponto A, que era 2, 3 menos 4, mais. Olha, lembra o vetor J, né? O vetor J é o 0, 1, 0. Então, mais 0t, mais t, né? 1 vezes t, mais 0 vezes t. É claro que, como aqui é 0, a gente não coloca, tá, gente? Certo? Então vai ficar desse jeito aí.